Glória a Deus. Aleluia. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos. Aleluia. Glória a Deus. Quantos conseguem perceber a presença do Espírito Santo nesse lugar? Meu Deus. Há muito de Deus para nós. Você está sendo alimentado pela presença, porque na presença nós temos o pão nosso de cada dia, Ele nos dá. Aleluia. Essa mesma unção de Deus que nós estamos fluindo aqui, navegando na presença. Abençoe a vida do teu irmão, declare uma palavra de Deus sobre ele. Seja um profeta de Deus, profetiza sobre ele. Profetiza sobre o ano dele, o ano de 2026, declara sobre ele. Deixe o Espírito Santo te usar. O Espírito Santo não usa só pregador, o Espírito Santo não usa só pastor. Ele está dentro de nós. Meu Deus. Você está na comunhão dos santos, abençoe o máximo de pessoas aí. Deixa Deus te usar. Há um mover profético de Deus acontecendo aqui. Nós precisamos estar conscientes da presença. Precisamos ser uma igreja que está consciente da presença. Sabe, se você quer orar em língua, se você profetiza sobre o seu irmão, deixa o Espírito Santo fluir. Deixa ele fluir na tua vida nesse momento. Porque a presença está aqui. A presença dele é mais importante do que qualquer coisa. A presença eterna de Jesus está aqui. Aleluia. Meu Deus. Isso é melhor do que qualquer coisa, meus irmãos. Glória a Deus. Pode se sentando aí na presença. Glória a Deus. Vamos lá. Antes de nós iniciarmos a palavra, deixa o Espírito Santo fluir. Isso mesmo. Se você tiver alguma direção de Deus para abençoar teu irmão, faz isso. Nós estamos no corpo de Cristo, porque a presença de Jesus está aqui. Você que está aí no seu lugar e tem um lugarzinho aí do seu lado, tem algumas pessoas ali, alguns irmãos lindos, queridos, que estão ali de pé. Levante sua mão aí e libere um lugar aí. Deixe esse irmão sentado do seu lado e quando ele sentar, você já declara a unção do Espírito Santo sobre ele. Que ele pode cair aí do seu lado, mas não tem problema. Deixa o Espírito Santo fazer. O importante é nós estarmos conscientes dessa presença manifesta do Senhor que está aqui nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Abram suas Bíblias, nós vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 10. Gênesis 3, versículo 10.
Nossa, eu tive uma sensação assim que eu estava tipo descansado na presença, sabe? Um favor de Deus, assim, um conforto do Espírito Santo. Vontade até de ficar aqui na igreja o dia inteiro na presença. Aí a gente leva a presença para a nossa casa, amém? Vamos lá. 3:10, Gênesis 3:10, e diz assim a palavra do Senhor: E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Feche os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Pai, nós te honramos. Espírito Santo, a sua presença aqui é o que nos conduz, nos dirige. Nós nascemos para a sua presença, nascemos para isso. Não há nada que se compare à sua presença. Nós te pedimos, conduz esse culto, essa ministração, essa palavra, com todos os desejos do Pai, com tudo aquilo que está no coração do Pai. Nós te pedimos, nós estamos aqui somente para ouvir a sua voz, Espírito Santo, porque o Pai fala através do Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que venha o teu reino nessa manhã, nesse lugar, e seja feita somente a sua vontade, assim na igreja, assim nesse lugar onde nós estamos reunidos, exatamente como é no céu. Nós oramos para que em nome de Jesus, toda mentira do diabo, engano, pensamentos que querem nos roubar, com situações normais, porque muitas vezes o diabo vem para nos roubar, não é de uma forma tenebrosa, mas antes de começar destruindo, o inimigo começa começa a querer distraindo. Por isso nós declaramos toda distração, mentira, engano, manipulação do diabo, vai embora em nome de Jesus, está impedido de agir, porque Cristo tem todo o poder, tanto no céu quanto na terra, e nós estamos debaixo do governo de Cristo. Temos poder e autoridade de Cristo, e declaramos, vai embora desse lugar, pensamentos mentirosos, enganos, mentiras, o espírito de orfandade, de rejeição, nós ordenamos, vai embora desse lugar, e declaramos somente Jesus, somente o Espírito Santo, com o reino de Deus governando esse lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero começar nessa manhã falando de um tema que é muito importante. Na verdade, nós temos visto nessa geração e muitas coisas que têm acontecido, e o medo, a palavra medo, parece que pode ser algo normal para nós. Mas eu quero começar aqui nessa manhã perguntando: quem tem medo de barata? Meu Deus, vou falar uma coisa, eu estava lendo a Bíblia com a minha esposa, e eu falei assim, a Bíblia diz que os seres humanos, Deus deu poder para eles, para que eles possam governar sobre os animais. Então assim, quando você tem medo de barata, é que você está fora do propósito original de Deus. Mas é o que eu tenho falado muitas vezes, lá em casa, na verdade, sempre acontece isso, quando aparece uma barata, misericórdia. Mas eu estou discipulando Natan, e ele já virou um bom matador de barata. Então ele tem a raquetinha dele, e eu falo, filho, pisa na cabeça do inimigo. E aí a barata aparece, ele vai lá e pisa. Né, filha? Matando muita barata. A Helena também está começando a entrar nessa, mas ela é mulher ainda, então ela ainda tem essa questão de ter medo de barata. O medo parece que é uma coisa normal na nossa vida. E a pergunta é, quem tem medo de barata? Quem aqui também tem medo de dentista? Meu Deus. Eu vou falar uma coisa, dentista. Quando eu vou fazer alguma coisa no dentista, a primeira coisa que eu pergunto para ele é, eu posso tomar anestesia? Aí ele fala assim, pode. Eu falo assim, quantas ampolas? Ele, 2. Eu falo assim, não, mas pode mandar 4. Porque daí eu não sinto nada. Medo de dentista. Quem tem medo de injeção? Medo de injeção, Bezetacil. Eu tenho um pesadelo com Bezetacil, meu Deus do céu. Bezetacil não. Medo de envelhecimento. Quem tem medo do envelhecimento? Nós muitas vezes ficamos pensativos em relação a isso. Medo do envelhecimento. Mas é uma coisa normal da vida. É porque nós muitas vezes pensamos só aqui na terra, né? Mas nós temos uma eternidade na presença de Jesus. Medo de altura. Medo de perder o emprego. Quantos aqui têm medo de perder o emprego? Medo do futuro.
Medo de andar de moto. Tem uns irmãos aqui que é ousado para andar de moto. Mas eu não gosto de andar de moto porque eu acho que moto é adiantar a morte. Na minha opinião, tá, meus irmãos? Mas eu não ando de moto. Eu prefiro andar de carro protegidinho ali, no favor de Deus, guardar. Eu sei que o meu pastor gosta de moto, mas ele sabe da vulnerabilidade do meu coração, eu estou falando aqui. Mas tem gente que é ousado para andar de moto. Eu não ando de moto. Eu acho que eu prefiro não andar de moto. Medo de escuro. Medo de escuro. Medo de barulho à noite. Eu vou confessar para os irmãos. Tem vezes que eu ouço um barulhinho à noite, eu falo, Rê, você ouviu? Sempre eu faço isso, eu sou alerta, irmãos. O Espírito Santo, ele tem me ensinado a ser alerta, sede prudentes. E aí tem vezes que eu estou dormindo assim, ouço um barulhinho, eu falo, Rê, você ouviu esse barulho? Abre a câmera agora, vamos ver o que está acontecendo. Ela fala, meu Deus, você não me deixa dormir, você não me deixa em paz, eu quero dormir. Medo de escuro. Medo de barulho à noite, medo de acordar de madrugada para ir tomar água na cozinha quando a casa está tudo escura. Ninguém tem aqui na Menorá, né? Tá, vamos lá. Medo do seu futuro, medo de você não saber como será a sua vida amanhã, medo da sua carreira profissional, olha só, medo de ficar doente. E eu vou dizer uma coisa, existe uma indústria que vende medo para que as pessoas fiquem doentes, e na verdade pense que está doente para vender remédio. Isso é uma realidade. Mas, falando de medo, nós precisamos entender a origem do medo. O medo, na verdade, é a primeira palavra que aparece na Bíblia, medo está nesse versículo. Então, o primeiro medo registrado na Bíblia, ele não nasce de uma ameaça externa, mas ele nasce dentro do coração do homem. No momento em que a comunhão com Deus é quebrada, ali no Éden, como nós lemos esse versículo, naquele momento, Adão, ele começa a sentir medo. Então, Adão, naquele momento, o texto que nós lemos, para a gente entender o contexto aqui, Adão, na verdade, ele declara isso nesse texto bíblico, porque Adão, ele vivia uma comunhão eterna com Deus. Nós fomos criados para viver uma comunhão eterna com Deus. E no momento onde Adão faz essa declaração, que é a primeira menção de medo na Bíblia, existe uma questão na teologia que fala a lei da primeira menção. Tudo que é declarado na Bíblia, nós precisamos viver a partir desse conteúdo, porque é a palavra de Deus para nós. E essa é a lei da primeira menção. Aqui está acontecendo o quê? A primeira vez que a Bíblia declara medo é o momento onde Adão ele está se desconectando da presença de Deus por causa do pecado. E aqui, nesse texto bíblico, o que está acontecendo, na verdade, é que Adão recebe uma ordem de Deus, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, nós sabemos disso, e no momento onde Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus nos criou para governar. E olha que interessante, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Ele vai dizer o seguinte, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para que ele possa exercer domínio, governo. Então quando Deus cria Adão, cria mulher, macho e fêmea, Ele nos cria para governar e não para ser governado, mas para governar a partir do governo de Deus, sobre os princípios e valores do reino de Deus. Só que nessa criação, aonde chega um momento onde Adão ele peca, ele permite que o pecado entre na humanidade, a primeira coisa que Adão sente quando ele vê a presença de Deus é o medo. Então, esse é o contexto daquilo que nós estamos falando nesse lugar. Então, para que a gente possa entender isso, antes da queda, para Adão, Deus era pai. Depois da queda, o homem passa a ter medo da presença de Deus. Vocês viram o que o texto diz? Então Adão respondeu assim, eu tive medo porque eu estava nu. Só que ele sempre esteve nu, porque Deus criou ele naquele lugar. Então, o medo nasce na nossa vida quando a identidade é perdida. Entende? Então, quando nós vamos ler esse texto e essa construção, e por que é importante nós falarmos de Gênesis? Porque Gênesis é a origem. Se eu não sei de onde eu vim, como eu fui criado,
como que eu vou fazer para viver a minha vida aqui na terra e como que eu vou entender para onde eu estou indo. Ninguém pode viver uma vida independente e não sabendo para onde você está indo. Você precisa saber que você tem um destino em Deus, qual é o propósito de Deus para a tua vida, mas para saber para onde eu estou indo, eu preciso saber da onde eu vim. É o que o pastor G falou esses dias aqui atrás. Quando você vai sair para um lugar, para um destino, você precisa colocar no teu GPS a tua localização. Se você não sabe para o que você foi criado, se nós não sabemos para o que nós fomos criados, qual é o propósito de Deus para a nossa vida, como nós vamos viver a nossa vida, sendo que nós não sabemos a nossa origem. E a nossa origem nós fomos criados para ter uma comunhão eterna com Deus. Fala para o seu irmão, você foi criado para ter uma comunhão eterna com Deus. Olha só. No texto de Gênesis, que é a origem, é interessante a gente entender isso. Até o capítulo 4, se eu não me engano, 3 ou 4, nós vamos ver a menção de Deus da seguinte forma: e o Senhor Deus fez o homem, e o Senhor Deus criou os céus e a terra. A partir do momento onde vem a queda, você vai observar que em Gênesis não fala mais Senhor Deus, mas somente Senhor. Porque existe um significado em relação a isso. Senhor Deus no original quer dizer Yahvé Elohim. Que na verdade Yahvé quer dizer um Deus pessoal, pactual e relacional. E Elohim quer dizer Deus criador, soberano e transcendente. Então, antes de o homem pecar, antes de o pecado entrar na humanidade, presta atenção nisso, que isso é importante, antes de a queda acontecer, o homem vivia uma relação com o Yahvé Elohim, ou seja, o homem vivia uma relação com um Deus pessoal, com um Deus de relacionamento, criador, soberano e aquele que governa toda a eternidade. Mas depois que isso acontece, o homem começa a somente ter relacionamento, não porque Deus mudou, mas porque o homem começa a enxergar Deus de uma forma errada e equivocada, por causa do pecado. Então agora ele começa a somente ter um relacionamento com um Deus que governa. Vocês estão entendendo? Então quando você lê lá Gênesis, agora está no início do ano, todo mundo começa no plano de leitura bíblica, você vai perceber que está assim, ó, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus criou, após a queda é somente Senhor. Por quê? Porque após a queda, quer dizer que há uma ruptura de relacionamento entre a humanidade e Deus. Por quê? Porque Deus se afasta? Não, porque o pecado afasta o homem de Deus. Não é Deus que se afasta, mas é o próprio pecado afasta o homem de Deus. Por isso que muitas vezes você está na igreja e muitas vezes o diabo ele fica te enganando. E eu vou dizer uma coisa, o diabo ele engana, ele quer enganar. Diabo é enganador. Ele quer enganar a nossa vida. Só que o diabo não engana com filme de terror, Stranger, não vou falar disso. O diabo não engana dessa forma. O diabo, na verdade, ele engana com coisas dessa vida. É no dia a dia, sabe? É numa negociaçãozinha que você pode fazer, onde você pode ganhar uma coisa a mais. É numa palavra, muitas vezes, numa mentira que você não precisava mentir, mas você se vê num momento acuado e você vai e mente. São em situações do dia a dia que o diabo, que é o enganador, ele vem e começa a enganar. A Bíblia diz que a parábola do semeador, quando Jesus fala sobre isso, é da semente. Então o semeador está lançando semente. Nessa manhã o Espírito Santo está lançando sementes na nossa vida. Só que essa semente, ela só pode frutificar se o nosso coração receber isso e levar isso por toda a nossa vida. Porque o que atrapalha de a semente não frutificar? Situações da vida. Decisões erradas. Sabe? São coisas simples que o diabo muitas vezes vai enganando. Por quê? Porque o diabo ele quer moldar a história. Ele não quer simplesmente te aterrorizar e te assustar. Ele quer moldar a história. O que eu quero dizer com isso? O diabo, ele quer destruir uma geração. Ele não quer destruir somente uma pessoa.
Então ele vai moldando famílias com pensamentos destrutivos, com situações, com circunstâncias, com mentiras diárias, com enganos, através de mídias sociais, através de TV, através de governos. E isso vai criando uma mentalidade destrutiva a certo ponto de que muitas vezes nós estamos pensando tudo aquilo que Deus não pensa e estamos com medo por dentro, porque nós estamos sendo influenciados por informações. Vocês estão entendendo? Então, nesse momento aqui, é importante a gente falar sobre isso, porque antes da queda, o homem, ele vivia uma relação com o Yahvé Elohim. Não apenas o Deus que governa, mas o Deus que governa e que também é Pai. E que também é um Deus de relacionamento, é um Deus relacional. Ou seja, ele vivia um relacionamento com um pai que caminha no jardim. Quando nós olhamos, embora não esteja escrito pai em Gênesis, mas quando nós lemos o texto de Lucas, a genealogia de Jesus, vai dizer que Adão era filho de Deus. Então, é importante a gente entender isso. Mas após a queda, Deus continua sendo o mesmo, mas o homem já não se percebe mais como um filho que habita na presença. Entende? Então aqui está, ou seja, o maior problema. Porque muitas vezes nós estamos cheios de medo. A ruptura não está em Deus, mas na identidade do homem. Por quê? Porque o pecado faz com que a humanidade, nós como homens e mulheres de Deus, enxerguemos tudo ao contrário daquilo que Deus nos mostra. Você já parou para pensar muitas vezes? Ou acho que é só eu? Se for só eu, depois os pastores vão orar por mim aqui. Mas muitas vezes, quantos já não pensaram assim? Meu Deus, parece que eu não sou filho de Deus. No final do ano mesmo passado, eu estava contando isso para alguém aqui. Não sei quem foi. Falei com tanta gente esse dia que eu não sei quem foi, esses dias aqui. Olha só, no final do ano passado, nós fomos roubados quando a gente chegou em casa. Um cara chegou lá, meteu uma arma na minha cara lá. Falei, misericórdia, Satanás. Só orando em língua, repreendo. O Natan e a Helena Rê dentro do carro. O cara levou até minha aliança com a minha esposa. Falei, meu Deus, olha como o inimigo está irado com o nosso casamento. Aí a gente foi roubado, levou o celular, levou a aliança, levou tudo que a gente tinha. Depois disso, a minha esposa linda, maravilhosa, usada por Deus, profeta, pastora, vai descer a rua de casa e bate num carro que está na mesma rua, parado. Eu falei, meu Deus, papai. Quando eu vi aquilo, eu saí, a mulher falou assim, ó, não foi culpa dela, tá? Eu falei assim, eu não falei nada. Eu acho que a mulher tinha trauma de homem, tipo, colocando culpa em mulher quando bate o carro. Ela, olha, não foi culpa dela, porque eu estava vendo tudo aqui. Aí ela já desceu chorando. Aí eu falei assim, nossa, meu Deus. Só que se nós formos ser levados por um momento de dificuldade, nós acabamos desconsiderando tudo aquilo que Deus está fazendo. A mentalidade de caos, de falta de relacionamento com Deus, desconsidera tudo aquilo que Ele fez e nos coloca muitas vezes num lugar de mentira e de engano e de insatisfação, para que a gente possa viver uma vida miserável, que não é a vontade de Deus para nós. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, nesse lugar, quando Adão perde a comunhão, ele não se vê mais, porque o problema não era Deus, o problema é como ele enxerga Deus agora. O texto bíblico vai falar assim, olha só, eu me escondi, eu tive medo, porque eu estava nu, mas a Bíblia sempre falou que Adão estava nu, Adão e Eva. Então o problema não era a nudez, o problema era a forma de enxergar a presença, o problema era a forma de como Adão estava enxergando Deus. Então, por que é importante nós falarmos disso hoje, nesse dia, no primeiro culto de domingo de 2026? Porque nesse ano nós temos uma palavra profética, onde nós voaremos voos de cruzeiro, onde nós viveremos coisas além daquilo que nós podemos pensar e imaginar. Há uma palavra profética sobre nós, mas existe um dos fatores determinantes nós precisamos excluir o medo da nossa vida, porque o medo não faz parte da criação original. Deus não te criou para ter medo de barata, meu irmão.
Deus não te criou para andar desconfiado de como vai ser o seu futuro, porque a Bíblia vai dizer que Jesus disse assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto que a vez de beber ou comer, quanto que a vez de vestir. Por quê? Porque Deus alimenta os pássaros. Olha só, de fato, você não vale mais do que um pardalzinho? Tem uns pardalzinhos que não valem uns centavos, meus irmãos. Aqueles que você prende na gaiola, num bom sentido aqui. Tem passarinho que vale mais, mas tem uns pardalzinhos, tem uns tipos de passarinho que não vale. Que se você prender ele na gaiola, ele morre. Deus está fazendo o seguinte, olha só, você está com medo, você está preocupado, porque a preocupação vem de uma sensação de medo primeiro. Você está preocupado quanto que a vez de vestir, mas eu estou dizendo uma coisa para você, não vos preocupeis com isso, porque Deus, Ele veste o lírio do campo. Ele fala assim, nem Salomão, meu Deus, isso daí é muito profundo, viu? Nem Salomão em toda a sua glória tinha roupas como o lírio dos campos. Olha, você acha que Deus não pode fazer infinitamente mais aquilo que pedimos e pensamos? Muitas vezes nós estamos preocupados com coisas tão pequenas e Deus está falando, olha para frente. E aí Ele vai dizer o seguinte, olha só, não é a vida mais importante do que as coisas. Não é a vida mais importante do que coisas vãs e passageiras. E muitas vezes nós estamos entrando em lugares de insatisfação. Por quê? Porque nós perdemos a referência da presença. Então, olha o que é importante a gente falar. Por que é importante nós falarmos disso hoje? Porque nós vivemos num século onde tem muita gente cheia de informação, uma geração que está cheia de atividades, cheias de espiritualidade, mas vazia de identidade e de paternidade de Deus. Se isso não estiver de fato resolvido para nós, eu vou dizer uma coisa, nós podemos fazer muitas coisas, mas sempre vai estar mal resolvido aquilo que nós somos. Quem nós somos? Para que nós fomos criados? Para onde nós estamos indo? Reafirmar a nossa identidade diante de Deus. Eu lembro que tinha uma estação da minha vida, eu sou muitas vezes repetitivo com algumas coisas, vocês já perceberam, né? Algumas vezes eu vou repetir algumas coisas. Eu lembro que tinha uma estação da minha vida que eu só pregava aqui no Audaz paternidade e identidade, paternidade e identidade. Aí um dia eu vi uns jovens conversando e falaram assim, nossa, o pastor não para de pregar isso, será que não tem outro tema na Bíblia? Eu falei, esses moleques estão me traindo. Aí eu falei assim, meu Deus, o que eles estão falando isso de mim? Aí eu fui orar. Eu escutei, mas eu não falei para ninguém, levei para o meu coração, aí fui para o devocional, aí orei, aí o Espírito Santo falou assim, Sandro, enquanto eu mandar você falar, você tem que falar. Porque tem muitos filhos de Deus, muitos filhos órfãos com um pai vivo dentro da igreja. Então, o que acontece? Nós temos uma geração, muitas vezes nós estamos vazios de identidade, de paternidade, porque nós estamos numa estação e numa geração onde nós falamos muito sobre ansiedade, falamos de medo, falamos de insegurança e controle, tem muitas terapias para poder resolver essas questões, mas raramente nós tratamos a raiz espiritual do que é verdadeiramente dessas dores que traz o medo, e o principal fator de um medo estar governando a vida de uma pessoa é o pecado. Tem gente fazendo terapia, mas não está consertando a tua casa, os teus relacionamentos, e está vivendo em pecado repetitivo que Deus já falou para você parar, e muitas vezes você está fazendo terapia, não tem problema fazer terapia, mas o problema é quando a terapia se torna maior do que aquilo que Deus está falando. Só vai ser perca de tempo, só vai ser anos perdidos. Por quê? Porque nós precisamos nos voltar para os princípios e valores do reino de Deus, porque agora nós vivemos a partir dessa perspectiva celestial. E em 2026, eu quero profetizar sobre nós, que nós não viveremos a partir da insegurança e do medo, mas viveremos a partir da presença. Viveremos a partir desse lugar de relacionamento, da presença relacional de Deus, que nos informa quem nós somos, que nos informa para onde nós estamos indo e para o que nós fomos criados. Você foi criado por Deus
para viver a vida de Deus para você. Sabe, isso não é religiosidade, isso é relacionamento com Deus. Isso não é viver uma vida de religiosidade, não. Isso não é religiosidade, isso é você viver para propósitos eternos. E aí, nós precisamos entender algumas coisas importantes. O medo não nasce do perigo, o medo nasce da perda de identidade. O medo, na verdade, quando nós deixamos de nos ver como filhos de Deus, nós passamos a nos esconder como culpados. Filhos correm para o pai, órfãos correm do pai. É o que está acontecendo aqui. É a orfandade em Adão que está tirando Adão do lugar da presença. Presta atenção nisso. Adão vivia na presença. Adão vivia um relacionamento diário na presença. Adão tinha uma comunhão eterna com Deus. Adão via Deus. Adão via a presença. A Bíblia diz que toda viração do dia, a presença vinha sobre Adão e satisfazia Adão. Sabe essa presença que nós recebemos aqui? A satisfação de Deus vem com ela, porque é a presença que governa a nossa vida. Só que naquele momento Adão se esconde do lugar da sua própria origem. Ele se esconde da onde ele foi criado para viver. Por quê? Porque ele estava nu? Ele achava que era esse o motivo, mas na verdade o motivo principal era porque Adão tinha perdido a visão de quem Deus era. Em 2026, eu quero dizer uma coisa, para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós, os maiores pensamentos, o propósito eterno de Deus, nós precisamos nos manter alerta em quem nós somos, em quem Deus é, em quem nós somos e para onde nós estamos indo. Porque de fato, se nós nos desligarmos disso, vai ser só mais um ano onde você não vai entrar no romper espiritual daquilo que Deus está fazendo. Quando Jesus diz, e João Batista diz, arrependei-vos, porque, João Batista diz, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Jesus diz, arrependei-vos porque o reino dos céus é chegado. Sabe o que isso quer dizer? Há uma dimensão profética do reino de Deus que nós precisamos entender e viver a nossa vida aqui na terra. Muitas vezes, não é que Deus não está falando, não é que Deus não está fazendo, não é que nós não estamos vivendo a vontade de Deus, é nós que precisamos renovar nossa mente e entrar nessa dimensão profética de Deus, daquilo que Ele já está fazendo, meus irmãos. Entende o que eu estou dizendo? Está claro? Está claro? Mais que o sol. Glória a Deus. Então, olha só, eu estava de férias esses dias, e aí eu falei assim para a Renata, ô Rê, na segunda noite que a gente estava num lugar lá, eu falei assim, você não sabe o que aconteceu essa noite, Rê. Ela já tinha ido dormir mais cedo, e aí eu estava fazendo algumas coisas do trabalho, e aí quando eu deitei na cama, cara, eu deitei na cama, eu vi nítido, Jesus entrou no quarto assim, ele ficou do meu lado e me deu a mão. Eu falei, nossa, que sensação maravilhosa aqui. É isso que eu quero, Jesus, deita aqui, vamos dormir. Aí a Renata, eu falei para ela, ela falou assim, é só com você, né? Ele não vem do meu lado. Eu falei, nossa irmã, misericórdia. Tem coisa que é melhor não compartilhar. Por que ele não veio do meu lado? Eu falei, eu vou saber, pergunta para ele. Mas a presença de Deus em nós, cara, é o que nos dá propósito de vida, é o que nos dá significado, é o que nos dá objetivo para a gente poder viver. E aí eu estava passando nas redes sociais, num desses dias, e aí eu vi que estava tendo um bolão, eu acho que o prêmio da Mega Sena era de 1 bilhão. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, sabe, Sandro, muitos filhos de Deus estão fazendo bolão para ganhar na Mega Sena, ou está jogando na Mega Sena. Sabe o que isso quer dizer? O Espírito Santo falou isso para mim. Nós, muitas vezes, com essas atitudes que achamos que não tem problema, o teu pai é dono do ouro e da prata. O teu pai tem mais de 1 bilhão. Ele tem todo o ouro e a prata desse mundo. E quando nós tomamos essas pequenas decisões, sabe o que nós estamos falando? Pai, o Senhor é dono do ouro e da prata, mas eu não preciso disso não, eu vou me envolver com isso. Porque nós desconsideramos aquilo que Deus está fazendo e começamos a nos envolver com coisas fúteis e supérfluas que além de não te levar a lugar nenhum, que eu tenho certeza que você não ganhou se você jogou. Sabe qual é o maior problema?
você fica paralisado, porque o diabo pega a tua vida financeira e torce, faz um laço vermelho assim, ó, aqueles de carro, quando compra novo, e trava a tua vida. Porque muitas vezes nós inconscientemente estamos desconsiderando aquilo que Deus já fez, cara. O teu pai é dono do ouro e da prata. Em vez de você ir diante dele e confessar as tuas ansiedades, as tuas dificuldades para ele, você toma decisões que as pessoas estão tomando desse mundo e ainda acha que vai dar certo, meu irmão. Pelo amor de Deus. Um dia o Espírito Santo falou assim: Sandro, uma das coisas que a igreja precisa aprender, vocês como igreja, não é fazer o que está dando certo, que é de Deus, mas é fazer o que é certo, que está na palavra de Deus, que é definitivamente de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Então essas situações nos tiram desse lugar onde nós temos um pai de amor que cuida de nós, mas nós estamos vivendo na força do nosso próprio braço, porque nós precisamos renovar a nossa mente. E precisamos derrubar o espírito de medo que está vindo contra nós, para querer nos escravizar, para querer nos parar, para querer nos impedir de viver a palavra profética que nós temos que viver em 2026. Amém, meus irmãos? Um ponto importante sobre isso, olha só. O medo nasce quando a identidade é quebrada. Aqui, nesse texto que nós estamos lendo, pela primeira vez aparece a palavra medo, que no original, no hebraico, a palavra medo significa sentir-se inseguro. A palavra medo significa recuar por pavor, afastar-se por sensação de condenação. Eu vou dizer uma coisa, quando você pecar, não fuja de Deus, fuja para Deus. Quando você pecar, para de ser enganado, enganada pelo diabo. Quando você peca, aí você fica fazendo cena com Deus, aí você fica, não, de novo eu pequei, eu estou com vergonha de entrar lá. Enquanto você está sendo enganado por essa mentira do diabo, o diabo está criando fortaleza na tua mente, está ganhando espaço. Se você pecou, você pede perdão e continua. Eu lembro uma vez que eu encontrei um irmão aqui na igreja, e ele veio falar comigo, ele falou assim: pastor, de novo eu pequei e tal. E aí eu conversando com ele, eu falei assim: tá bom, pede perdão e continua. Aí ele falou assim: nossa pastor, só isso? Eu falei: mas um Salvador veio para salvar. Pede perdão, se arrepende e continua. Porque nós somos criados para Deus, não para o pecado. E quando eu paro no meio do caminho e fico me sentindo mal, ao invés de confessar o meu pecado e pedir perdão para Deus, eu estou definitivamente estagnado e paralisado. Então o Salvador veio para salvar. Não é temor reverente nesse texto. O texto no original é o medo defensivo, fruto de uma ruptura relacional. Ou seja, antes do pecado, Adão é filho, Adão governa e Adão anda com Deus. Após o pecado, Adão se vê nu, Adão se esconde e Adão sente medo. O medo, ele tem raiz no pecado muitas vezes, meus irmãos. É o que o texto está nos dizendo. O problema nunca foi a nudez física. O problema é a consciência acusada. A mesma voz que antes gerava comunhão com Adão, essa mesma voz agora está gerando fuga. Por quê? Porque Deus não muda, mas Adão muda por causa do pecado. E aí eu quero dizer uma coisa. Muitas vezes você pode pensar, novamente, nós estamos falando sobre pecado, mas o pecado é destrutivo. O pecado vai te cobrar muito mais do que você está disposto a pagar. E quando nós começamos a abrir concessões por causa do pecado, a nossa vida começa a ficar estagnada e travada. Nós não conseguimos avançar naquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque nós perdemos a segurança dEle, a estabilidade dEle. E eu quero dizer uma coisa, Jesus vai falar muito sobre isso nos evangelhos. Ele fala assim, por que você está preocupado com o dia de amanhã? O dia de amanhã cuida de si mesmo, meu amigo. Foca no de hoje. O dia de amanhã cuida de si mesmo, foca no de hoje. É o que Jesus está falando. É assim, não andeis ansiosos, não tenha medo. E o incrível é que Jesus ele está restaurando essa conexão entre Deus e o homem. Quando Jesus ele está nos evangelhos, nós percebemos que Jesus ele anda sobre as águas. Adão foi criado para governar sobre os mares. Jesus está restaurando
a comunhão e a autoridade do homem, daqueles que estão em Cristo. Então ele anda sobre as águas. Quantos lembram? Jesus acalma uma tempestade. Jesus, ele fala assim para os discípulos: joga a rede do lado direito, vocês não pescaram a noite inteira, mas faz o que eu estou falando para vocês verem. Anda com quem tem autoridade e poder. E aí os discípulos jogam a rede do lado direito e imediatamente todos os peixes do mar vêm para a rede, tanto que o barco quer afundar. Por quê? Porque Jesus está restaurando o governo de Deus. Sabe qual é o problema? Muitas vezes nós estamos vivendo no reino de Deus, estamos na igreja, muitas vezes nós estamos aqui buscando e buscando e buscando, mas nós ainda não temos a consciência completa da presença. Nós precisamos exercer o nosso poder e autoridade de Cristo para exercermos o governo de Deus, porque tudo que Deus vai fazer é através de Cristo e Cristo através da sua igreja, e a igreja somos as pessoas na individualidade, no dia a dia, estabelecendo o reino de Deus e transmitindo a presença para as pessoas. Agora, quando a gente foi viajar, eu falei assim: Renata, eu sinto que Deus está falando algumas coisas aqui para me fazer. Eu estava lá na praia, vi umas pessoas para poder vender algumas coisas. Eu falei assim: beleza, vem aqui, eu vou comprar isso daqui, mas eu quero fazer uma oração por você. Nós precisamos carregar a presença, nós precisamos pregar o evangelho, sabe? Muitas vezes nós estamos sendo roubados por mentiras e engano do diabo. Romanos 8,15 vai dizer o seguinte: porque agora nós não... Aí vai dizer, o texto vai dizer o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Sabe o que quer dizer Abba, Pai? Papai, paizinho. Criança fala isso. Jesus fala assim: ó, vocês não podem entrar no reino de Deus se vocês não serem como essas crianças. Crianças têm segurança exclusivamente nos pais, daqueles que estão acompanhando. O que ele está dizendo é o seguinte: nós não podemos viver uma vida com medo. Quando nós estamos com medo do nosso futuro, nós precisamos lutar contra isso. Sabe por quê? Porque nós vamos sentir muitas vezes medo, porque nós estamos sendo transformados, é um processo de transformação, mas nós não podemos abaixar a cabeça para o medo. Deus está mandando muitas vezes você tomar decisões, pedir perdão, ter decisões novas, ofertar, fazer algo que o Senhor está te mandando, e muitas vezes o medo está te travando de entrar em novas estações de Deus. Não é que Deus mudou, é nós que mudamos. O medo vai embora nessa manhã em nome de Jesus. Todo medo vai embora nessa manhã em nome de Jesus. O medo revela que o homem passou a se relacionar com Deus como escravo e não como filho. Segundo ponto importante sobre isso: onde não há identidade revelada, nasce a orfandade espiritual. Fala para o seu irmão: orfandade espiritual. Então, naquele momento, Adão perde a referência de pai. E quando o pai deixa de ser referência, eu estou dizendo o pai eterno agora. Quando o nosso pai deixa de ser referência, o nosso coração entra em modo de autoproteção. Por quê? Porque essa é a mentira que o diabo está contando diariamente para aqueles que estão em Cristo. É a mentira que ele conta todos os dias. Você não é filho, você está por conta própria. E não parece muitas vezes que a gente está por conta própria? Fala a verdade. Ou é só eu que penso assim? Parece que muitas vezes eu estou sem direção. Parece que muitas vezes eu estou sem a proteção de Deus. No dia que eu fui roubado no final do ano e aconteceu tudo aquilo, os meus filhos ficaram em choque e aí eles ficaram chorando. Eu falei: meu Deus, mas eu não posso pensar assim. Por quê? Porque eu tenho a proteção de Deus. Mesmo que muitas coisas estão saindo fora do meu controle, eu preciso continuar exercendo autoridade, porque nele não mudou. Eu posso ter mudado, mas ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo quando ele te salvou, quando ele te chamou, quando ele te deu palavras proféticas de que você viveria coisas maiores daquilo que você poderia pensar e imaginar. Mas o problema não é ele, o problema não é a palavra profética, o problema é nós que muitas das vezes estamos sendo enganados pelas mentiras do diabo. Nós precisamos nos voltar para aquilo que é eterno. Jesus não veio só para que a gente tenha uma vida toda perturbada na terra e vá para o céu. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida abundante.
Ele veio para estruturar famílias, lares, casas. Sabe qual é a vontade de Jesus? É moldar uma geração. A vontade de Deus é moldar uma história, onde nós e os nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos, e assim sucessivamente vão servir ao Senhor, vão amar ao Senhor. Por quê? Porque a mentalidade de reino, quando ela entra numa família, quando Cristo entra numa família, Ele muda uma geração, Ele muda muitas gerações, e é isso que Deus quer fazer. Mas nós precisamos nos livrar de toda mentira, de medo na nossa vida, para que a gente possa entrar em toda a vontade de Deus no ano de 2026. Fala para o seu irmão, a partir de hoje, você não terá mais medo de barata. Está profetizando sobre sua mulher aí, meu irmão. Então, 1 João 4,18 vai dizer o seguinte, presta atenção, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Sabe o que está acontecendo? O perfeito amor é nós estarmos em Cristo. Ele lança fora todo medo. Eu vou dizer uma coisa, eu já tive momentos da minha vida que eu estava desesperado por dentro. E aí, eu descansei em Deus, e quando eu fui ver, as coisas não se resolveram da minha forma, mas a forma de Deus era bem melhor do que a minha. Sabe por quê? Você que está namorando, muitas vezes o teu namoro está virando um caos, porque você está abrindo espaço para o pecado. E o pecado vai gerar medo, ciúmes. A primeira coisa que acontece num relacionamento quando entra em pecado é que as pessoas começam a ter muitos ciúmes da outra. É cada bobeira. Eu falo, meu Deus, que panaquice é essa? Que bobeira é essa? Porque quando o pecado entra, ele começa a trazer medo de que a menina vai trair, o menino vai trair, o casamento não vai dar certo, a esposa está olhando para o outro. Pelo amor de Deus. O diabo começa a atormentar. Então se mantenha na presença, se mantenha longe do pecado, e se você pecar, pede perdão e continua, mas se arrependa, viva na presença, porque Adão sai desse lugar, e a continuidade de Adão, porque saiu da presença gerou 2 filhos, um irmão matou o outro. A humanidade inteira foi afetada por isso, porque o pecado ele é totalmente destrutivo. O problema é que quando muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida, deixamos de priorizar aquilo que é eterno, deixamos de priorizar aquilo que Deus nos falou, a nossa identidade, quem Ele é, e começamos a caminhar numa mentira e no engano do mundo. Começamos a viver como se nós servíssemos a nós mesmos. Deuses, criamos deuses e começamos a viver em idolatria. Ah não, mas eu não vou servir por causa que eu tenho um compromisso com o meu namorado ou com a minha namorada. Eu não vou servir. Antes servia. Antes, quando estava pedindo oração para Deus, para poder conseguir uma bênção de Deus, servia. Depois começa a deixar as coisas de lado e as prioridades vão sumindo. Meus irmãos, Deus nos chama para um comprometimento, para um compromisso em 2025, onde nós somos comprometidos com a presença, né, Gineu? Né? Comprometidos com a presença. Comprometidos com a presença, amando o Senhor, vivendo na presença. Então, olha só, órfãos espirituais se escondem, se defendem, se justificam, vivem com medo de errar, mas filhos de Deus, eles correm para o Pai. Eles confessam, eles descansam, eles confiam. Muitas vezes parece que isso não faz muito sentido, descansar em Deus. Eu já ouvi muita gente dizendo assim, não, vou descansar em Deus, não sou preguiçoso. Tem gente que fala isso. Está tão acelerado com a vida, cara. Pelo amor de Deus, cara, descansa em Deus. Ah não, não sou preguiçoso. Jesus está falando assim, por que você está preocupado com o dia de amanhã? Você não pode acrescentar um côvado à sua estatura. Um côvado é menos que 1 metro. Você não pode fazer isso. Por que você está preocupado? Você não pode manter um cabelo na sua cabeça. O pastor G está começando a cair. É brincadeira. Depois ele me pega. É brincadeira. Por que você não pode impedir isso? Olha só, descansa. Você tem um pai de amor. Quando Jesus fala sobre todos esses aspectos, ele fala assim, ó, porque não é que porque você tem um Deus, mas você tem um pai de amor que cuida de você. Esse ano nós vamos descansar no Senhor e viver no movimento profético dele, porque ele é bom. Último ponto, Jesus restaura a paternidade e expulsa o medo. Diga assim, todo medo na minha vida vai embora agora, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Onde Adão se escondeu, Jesus se entregou.
Onde Adão fugiu da presença, Jesus abriu o caminho de volta. Gálatas 4, de 4 a 7, vai dizer o seguinte: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, ele está falando isso para nós, e porque vocês são filhos, e porque nós somos filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo. Nós não somos escravos, meus irmãos, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Você é herdeiro de Deus. Você é filho. Quando você peca, você continua sendo filho. O que vai te tirar dessa condição de filho é se você desistir de pedir perdão e se arrepender e continuar em frente. Jesus não fica, sabe, muitas vezes eu vejo algumas conversas, parece que Deus ele tem um assessor muito rápido, como o The Flash, no administrativo, que fica apagando e escrevendo o nome no livro da vida. Vai, tira, ele pecou, agora vai, coloca. Deus não faz isso, Deus é eterno. Não, é verdade. A gente acha que, não, mas eu estou me sentindo tão mal agora porque eu pequei, então pede perdão e continua, e permaneça na presença. Por quê? Porque muitas vezes isso está se tornando uma fortaleza do diabo, como eu já falei aqui. Deus não fica se preocupando em apagar o nome do livro da vida e depois escrever: o que está feito, meus irmãos. Nós precisamos entrar na herança, porque Cristo Jesus, o verdadeiro sacerdote de Deus, ele está sentado à direita de Deus. Não há mais nada que Cristo vá fazer em relação ao plano de salvação. Nós precisamos entrar nesse lugar e mudar a nossa forma de pensar, para que a gente viva toda a herança de Cristo em Deus. Eu estava falando para a Rê, eu falei assim: Rê, a gente não sabe quem nós é. A gente não sabe definitivamente qual é o nosso valor. Eu não estou falando isso por egocentrismo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós muitas vezes estamos vivendo como escravos, mas Deus já nos colocou dentro do seu reino. Precisamos nos voltar a ser filhos. Olha só, a parábola do filho pródigo nunca foi para o desviado, foi para a humanidade que deixou Deus durante a jornada e agora ele espera de volta. A Bíblia diz que na parábola do filho pródigo, o pai sempre está num lugar onde ele está esperando o filho. Todos nós éramos pródigos, todos nós estávamos afastados de Deus. Há uma herança. Sabe o que o Pai está esperando você nessa manhã? Para que você volte para a presença dEle. Sabe, não é por você viver uma vida inteira de pecado lá fora. Nós estamos falando de decisões mínimas que estão comprometendo a nossa vida, estão trazendo medo e nos impedindo de agir. O filho pródigo, quando ele volta, o pai faz o seguinte: anelzinho no dedo, meu amigo, de filho novamente. Veste linda, porque o Pai nos espera. O problema nunca foi a presença, o problema nunca foi Ele, o problema é muitas vezes nós que abrimos concessões e agora estamos debaixo do espírito do medo. Medo não é sentimento. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo. Medo é espírito que escraviza pessoas. Não vai dar certo resolver problemas com terapia antes de resolvermos o problema bíblico. Pedimos perdão para quem precisamos pedir perdão, pedimos perdão para Deus e nos reconciliamos com a presença para que a nossa vida possa andar como uma vida de paz, tranquilidade e vida abundante em todas as áreas. Finalizando aqui, que o pastor já está me olhando, brincadeira, ele não está. Finalizando aqui, Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de... O Evangelho, ele não começa dizendo, não tenha medo. O Evangelho começa dizendo, você é filho. Diga para o seu irmão, o Evangelho não começa dizendo, não tenha medo. O Evangelho começa dizendo, você é filho. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Nesse momento eu quero chamar o louvor aqui. O medo não faz parte
da criação original de Deus para nós. Ele é fruto de uma desconexão relacional. Deus nunca deixou de ser pai, foi o homem que deixou de se enxergar como filho. Hebreus 4,16, mantenham seus olhos fechados, diz o seguinte: acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O convite de Deus para nós não é pare de ter medo, mas é volte para casa, para a presença, onde a paternidade de Deus é revelada, o medo não encontra espaço para governar. E nessa manhã eu sinto que o Espírito Santo, ele está restaurando identidades, quebrando orfandades e devolvendo corações à paternidade de Deus. E a primeira oportunidade que eu quero dar é para você que entrou aqui ou você se afastou dos caminhos do Senhor. Deus nunca mudou com você, Ele te ama e Ele quer te encontrar nessa manhã. Você que entrou aqui pela primeira vez e você já tentou muitas coisas e você entende que você precisa ter um encontro com a presença de Deus. Você entendeu a mensagem, ela é para você. O Senhor te trouxe nessa manhã porque ela é para você. Você que deseja que Jesus entre no teu coração ou que você se reconcilie com o Senhor, faz um sinal com a sua mão porque nós queremos orar por você. O Espírito Santo está aqui. O Pai está te esperando nessa manhã para que você se volte para Ele. Aleluia. Você que deseja que Jesus entre no teu coração, ou você deseja se reconciliar com Ele, o Senhor está te chamando nessa manhã. Faz um sinal com a sua mão porque nós queremos orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Eu gostaria de chamar você que se levantou a mão para que a gente possa orar com você. Pode vir aqui. Mesmo se você não tenha levantado a mão e você deseja se reconciliar com o Senhor, ou permitir que Jesus entre no teu coração para uma nova vida, Ele está aqui nessa manhã. Glória a Deus. O Senhor trouxe vocês nessa manhã porque Ele ama vocês com amor eterno. A presença de Jesus trouxe vocês nessa manhã. Glória a Deus pela decisão onde vocês abrem espaço para o Senhor. A pastora Rê e a pastora Edna vão orar com vocês. Levante suas mãos, igreja, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, pela vida dessas filhas amadas do Senhor, que o Senhor está trazendo nessa manhã para esse lugar. Obrigado por isso, Senhor. O Senhor é bom e o Senhor nos busca, nos ama, o Senhor nos toca e o Senhor quer habitar conosco. Desde Gênesis a Apocalipse, o Senhor quer habitar conosco. Nós abençoamos a vida delas e declaramos em nome de Jesus todo espírito de orfandade, de rejeição, ordenamos que vá embora desse lugar agora, da vida delas em nome de Jesus, e declaramos a consciência da paternidade de Deus e a consciência da identidade de filho sobre a vida delas agora em nome de Jesus. A consciência da identidade de filha e a consciência da paternidade do Senhor. Pai, nós declaramos a sua presença tocando e governando, Espírito Santo, Senhor, habitando sobre elas, conforme essa oração de confissão agora, Senhor. Nós abençoamos a vida delas e declaramos uma nova estação do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você que está aí no seu lugar e que também se mantenha nesse momento e que entende também que você precisa de um toque do Senhor.
em relação à sua vida, em relação a muitas coisas que o Senhor te falou. Levante suas mãos no seu lugar, nós vamos orar juntos. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, porque o Senhor nos toca, o Senhor nos mostra a verdade. A cada culto nesse lugar, nós somos construídos com uma cultura de reino. Eu declaro que toda mentira, todo engano do diabo, Senhor, todo pecado repetitivo, fortaleza de Satanás, nós ordenamos que vá embora da sua igreja em nome de Jesus. Nós oramos pelo poder e autoridade de Cristo e declaramos, Senhor, todo medo, Senhor, causado por essas situações, medos internos, que não são frutos de ameaça, mas começam internamente por causa da presença relacional que se perdeu. Nós declaramos que vá embora desse lugar agora em nome de Jesus e declaramos a consciência da presença e a consciência da identidade e da paternidade do Senhor. Muito obrigado por essa manhã gloriosa, em nome de Jesus.